Esperar um pouquinho as pessoas irem chegando para a gente começar. Opa! Então, gente, boa noite a todos e a todas. A gente vai começar, porque hoje nosso tema é muito interessante. Aliás, todas as nossas aulas são muito interessantes. E a aula de hoje vai ser o tema O Cérebro Amando. Então a gente vai começar, gente, com a música, que eu quero que vocês entrem nessa música. Porque a energia, entrar na energia é muito importante. Então, esse cérebro amando, é amando a gente mesma, é amando o outro, é amando nossos pais, nossa família. Então, fiquem atentos. Ai, boa noite, Solange, Vanessa, Juliana, Lúcia. Sejam todas bem-vindas aí. Então, nós vamos colocar a música. Eu quero que vocês entrem na música, gente. Vocês vão ver que aula maravilhosa a aula de hoje. Vão me falando aí se o som tá bom, se vocês estão ouvindo bem a música, isso é importante. Coloca aí no chat para mim. O som tá bom, gente? Sinta essa música entrando nos seus corações e subindo para o seu cérebro. Te vejo em todas as cores, te sinto nos primores que me amam. Imagina o amor entrando em sua vida. Te ouço na voz do vento iluminando, o pensamento me lembrando do amor. Te vejo em todas as cores, te sinto nos primores que me amam. Me mostrou, te ouço na voz do vento iluminando, o pensamento me lembrando do amor, e no amor, amando eu vou, e no amor. Vão, gente, vão amando no amor. E no amor, amando eu vou, e no amor, amando eu sou, e no amor. No amor, amando estou, e no amor, amando eu sou. Sinta a energia dessa música, gente. Eu sou no amor, amando, amando. Boa noite, Evaldo. É a resposta. Boa noite, Dora. Questão, é a rimar essa canção, bate no meu coração. Deixa seu coração bater de amor. Deixa o coração mandar essa mensagem de amor para o cérebro. É a resposta da questão. Então, gente, era só para vocês entrarem nessa energia do amor. Eu quero dar uma boa noite especial aqui, mandar um abraço grande para essa família Vale, que está sempre nos prestigiando aqui, toda segunda-feira. A Zeza, que está lá em Floripa. Gente, boa noite para todos vocês. Gratidão por nos prestigiar aqui nessas aulas. Boa noite, Luciana. Então, sejam bem-vindos à nossa 18ª aula dessa jornada de despertar aqui no canal da Conectar. Nossas aulas, para quem está chegando pela primeira vez, elas acontecem às segundas-feiras, às 20 horas, para que todos nós possamos iniciar a semana sintonizados com a frequência elevada e assim a gente tenha uma semana mais leve. Gente, o que é ter uma frequência elevada? Umas pessoas me falaram que é o Sandra, explica lá o que é esse negócio de ter frequência elevada que você fala toda segunda-feira. Gente, é a gente vibrar no entusiasmo. Estar entusiasmado é estar cheio de Deus. Então, viver na alegria, viver no contentamento, viver na gratidão, agradecer por estarmos vivos. Todo dia de manhã, quando eu acordo, eu abro meus braços para o sol e grito. Eu digo sim para a vida com tudo que ela me traz. Então, isso eleva a nossa frequência, eleva a nossa vibração. Agora, se você acordou desanimado também, tem dia, gente, que eu acordo com a macaca, tá? Então, nesse dia, respira fundo, criatura, várias vezes. Coloca uma música, dança, canta, eleva a sua vibração. Eu, por exemplo, tomei a vacina e esse final de semana deu algumas reações assim. O que eu fiz? Fui para o Instagram dançar. Então, quando vocês me virem lá no Instagram dançando, pode saber, Sandra está elevando a frequência dela e quero que essa energia vai para vocês. Então, é isso, tá?
Então, gente, aqui na Conectar, nós estamos conectados com o amor e o entusiasmo. É a energia que a gente quer levar até vocês. Por isso, nós convidamos vocês a buscarem o autoconhecimento, a expansão de consciência, para assim todos nós podermos viver em estado de contentamento, tá? Então, hoje, ei, Regina, Isabel Regina, seja bem-vinda, Alessandra, Janete, muita gente nova chegando aí. Gente, a Conectar hoje, ela abre oficialmente o mês de junho com o tema do amor. Esse mês nós só vamos falar de amor, tá? Então, nós vamos aprender com a doutora Daniela Gargiulo um pouco mais sobre a fisiologia cerebral do amor, sua produção, duração, intensidade, quando nós estamos aí apaixonados pela vida, pelo outro, pela família, por nós mesmos, como é que o cérebro funciona? Então, a doutora Daniela vai contar isso para nós, tá? Agora nós vamos mergulhar neste universo surpreendente. O tema de hoje é o cérebro amando. Como será nosso cérebro se comporta quando estamos amando, quando estamos apaixonados? Hoje, gente, eu adorei esse tema, porque eu nunca parei para pensar como que o cérebro funciona quando a gente está amando. Vai ser muito bacana, é surpresa para mim também, tá? Existe uma bioquímica cerebral que produz o amor? Como é que é isso aí? Será que o coração conecta com o amor? O que que acontece? Nós vamos saber hoje, tá? Essas são apenas algumas das questões que a neurocientista, doutora Daniela Gargiulo, PhD em Biologia Celular, vai nos contar hoje. Então, gente, se tiverem os homens aí, por favor, dá uma boa noite também. Vamos equilibrar essa energia aí do masculino e do feminino, tá? Então, gente, para quem não conhece, a doutora Daniela Gargiulo, ela é apaixonada pela vida e obstinada pela transformação através do verdadeiro conhecimento. Ela também é palestrante, foi professora dos cursos de medicina por 18 anos, também teve forte atuação nas áreas de inovação e de educação e neurociência, é divulgadora científica, tendo viajado por mais de 30 países, conhecendo diversas realidades e pessoas, tendo grande interesse e estudo na área da biologia comportamental. Então, doutora Daniela, ela foi a campo ver como que isso acontece, como que é o comportamento das pessoas, para trazer isso aqui para nós, tá? Ela é defensora da neurociência para todos e também da interface entre ciência e espiritualidade. Como diz a doutora Daniela, ciência e espiritualidade têm que andar de mãos dadas. Então, gente, essa aula é para ser bem interativa. Por favor, coloque suas perguntas no chat, mas no final eu vou dar um tempinho só para vocês pensarem nas perguntas e colocar aqui no chat para nós, porque eu acho que isso enriquece demais, tá? E ela vai responder no final, tá bom? E, gente, por favor, se vocês estiverem gostando da aula, dê um like, tem um joinha aí abaixo do seu vídeo, isso é importante para nós, é só você apertar o botãozinho lá, abaixo do vídeo, isso vai fortalecer nosso canal de despertar e autoconhecimento, vai fortalecer o nosso palestrante, para ele ficar animado para vir aqui dar aula para nós, e é uma forma de manifestar a gratidão. Gente, a única forma que a gente pede é que vocês sigam a gente nas redes sociais e dá o joinha aí como forma de agradecimento, tá? E, por favor, fiquem até o final, que nós temos recados importantes para vocês. Nós vamos ter uma surpresinha aí que eu e a Dani estamos pensando ainda para fazer no final, tá? E, gente, agora a doutora Daniela vai entrar, eu vou sair da tela, vou estar nos bastidores assistindo com vocês e eu volto no final para encerrarmos todos juntos com essa energia maravilhosa do cérebro. Seja bem-vinda, Dani. Prepare os corações. Boa noite, boa noite. Boa noite, Dani. Falar de amor vem todo mundo, né? Vem todo mundo. Que delícia. Estou muito empolgada. Cheguei a pensar em ter até uma taça de vinho aqui para dar aula tomando vinho. Eu vou ter que colocar uma taça de vinho. Pois é, mas vamos embora.
Vamos embora que eu tenho muita coisa hoje para compartilhar com vocês. Preparei tudo com muito carinho, né? E como a Sandra já falou, sou uma mulher apaixonada, né? Apaixonada pela vida, apaixonada por ensinar. E esse é o meu propósito aqui nessa noite. Então vamos começar. Eu preparei para vocês alguns slides para que vocês possam aí acompanhar, né, um pouquinho de tudo isso que eu tenho para contar para vocês hoje. A ideia aqui é trazer informação e principalmente, gente, no momento que nós estamos vivendo, informação de qualidade. O assunto que a gente vai falar aqui, apesar de ser muito romântico e interessante, vocês vão ver que existem coisas que são realmente importantes serem compreendidas de uma maneira correta, de uma maneira científica. Então, vamos lá. Como é, né, esse processo, esse cérebro amando? Vou começar aqui, deixa só isso. A primeira coisa que a gente tem que perguntar é isso, né? O que é o amor? É um tema amplo, né? Falar de cérebro amando. O que é o amor? Será que o amor é uma inspiração para criar, né? Não só os artistas que criam a partir do amor, mas também as nossas criações diárias? Ou será que o amor é o cuidado de querer bem a um ser que às vezes ainda nem sequer nasceu? Talvez o amor seja um sentimento que te mantém numa causa, que te mantém ligado a um propósito. Pode ser também uma sensação de êxtase, de delírio apaixonado, em que você espera, né, que vai fazer a sua vida ter sentido. Para cada uma das pessoas que nesse momento está assistindo essa aula, o amor pode ter um significado ou todos eles. Então, você pode estar exatamente no momento da maternidade, exatamente no momento do amor romântico, ou no desenvolvimento de um projeto, de uma ideia. Em todos esses casos, a gente tem amor. Se eu fosse responder de uma maneira científica, talvez um pouco decepcionante para a grande maioria, o amor seria um sentimento químico gerado pelo cérebro com um único objetivo e muito importante, que é a perpetuação da espécie. Ou seja, é a criação de uma bioquímica correta para unir pessoas para que a procriação acontecesse. Mas como a gente percebeu, o amor foi ganhando muitas vertentes. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês. Bom, antes de qualquer aula minha, eu gosto sempre de dizer, né, que a maneira como a gente conta uma coisa, como a gente explica uma coisa, tem a ver com a forma que a gente vê, né? Então, hoje, nesse momento, nessa sala, e todas as pessoas que vão assistir depois, tem uma forma de ver, tem uma forma de compreender, tem uma forma de processar o conhecimento. E isso tudo depende da sua visão de mundo. Eu estou dando essa aula, né, para uma grande maioria de pessoas que está aqui no Brasil, que tem uma forma de ver a vida, de compreender a vida, de processar todas essas informações sobre o amor. Mas é muito importante entender que a nossa lente conceitual, ela está muito ligada a essa questão cultural, familiar, né? A maneira como o amor nos foi ensinado. Geralmente, gosto muito de falar sobre isso, que o amor nos foi ensinado por pessoas, por gerações, que viram muitas novelas, né? Então, o amor romântico, o que é amor romântico, veio sendo trabalhado na nossa mente desta forma, que é diferente completamente de outros lugares do mundo. Então, para vocês saberem quem é a pessoa aqui que vai falar de amor para vocês, né? Mesmo com toda a apresentação que a Sandra fez, mesmo dentro, né, da área da ciência, que sou filha da ciência, neurocientista, a minha lente tem uma peculiaridade, na verdade, muitas, né? A primeira coisa que eu queria que vocês soubessem sobre mim é que eu sempre fui uma pessoa apaixonada pelo corpo humano. E desde muito cedo me dediquei a entender cada célula, cada molécula do corpo e, com isso, passar essa paixão, né, da formação também embrionária, também sou embriologista, passar isso tudo para um grupo de alunos. Então, durante muito tempo, esse foi o meu grande prazer, a minha grande paixão, transformar, né, todo esse conhecimento em empolgação pela vida. Também ensinar e amar, né, todos os meus projetos sociais. Então, também faço parte dessa ótica, uma pessoa que ensinou o amor pelo próximo.
Muitas atividades diferentes feitas em hospitais, com deficientes, né, na doação de sangue. Então, também é uma vertente minha. Eu vivenciei isso por muito tempo. E, claro, né, por todas as minhas atividades, alunos, situações, vivências, das quais, né, me fizeram muitas vezes ter reações muito apaixonadas. Essa era uma aluna, né, que teve aí leucemia, e esse momento foi um momento muito importante para mim, que eu retorno no Brasil e encontro ela no hospital como paciente, e foi um tempo, né, de grande expressão amorosa. Então, o amor, ele faz parte da minha vida, sempre fez. Hoje, dentro do meu mentorado, tudo que eu faço é por amor. E é exatamente assim que eu resolvi trocar para o lado do microscópio. Aqui vocês estão vendo o instituto onde eu fiz meu pós-doutorado, na Europa, e lá, estudando células tumorais, percebendo as alterações celulares de diversos pacientes, eu pensava, meu Deus, quais foram os sentimentos que geraram tamanha alteração celular? Nesse momento, eu resolvo mudar de lado do microscópio e começo, né, a me dedicar a realmente entender muitas realidades. Foram muitas viagens e muitos trabalhos espirituais de expansão de consciência. Então, isso é uma peculiaridade diferente, porque o cientista, ele trabalha com a bioquímica, com as imagens, mas bem longe dos pacientes. E eles ainda brincam, né? Falar, ainda bem que a gente não tem que lidar, né, com esse cérebro assim tão alterado pela paixão ou pela tristeza, enfim. E a partir das minhas muitas vivências pelo mundo, eu tive a oportunidade, não só no mundo, no Brasil também, eu tive a oportunidade de ver com muita delicadeza e com muita perspicácia como o amor acontece nas diferentes tribos, nas diferentes formas, nos diferentes gêneros. E dessa maneira eu construí tudo isso que eu vou dizer um pouquinho, né? Contar um pouquinho aqui para vocês. Bom, aqui temos o famoso cérebro. Para quem não conhece, o cérebro é um órgão e ele é meio frustrante quando as pessoas veem ele assim e pegam ele na mão, né? E pensam assim, uau, com esse cérebro alguém um dia amou, alguém fez memórias, alguém, né, executou tarefas. O nosso cérebro visto assim parece um pouco de barro retorcido, mas o nosso cérebro, ele é tão dependente do amor, como todo o nosso corpo, que para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma lâmina, né, uma imagem feita de dois cérebros. O maior é aquele que se desenvolveu com a presença do amor. É de uma criança já um pouquinho mais velha e ele se desenvolveu normalmente. O menorzinho é de uma criança um pouco mais jovem, que apesar, né, de ser mais jovem, está com o cérebro menor, teve graves alterações no desenvolvimento por não ter recebido amor nos primeiros anos da sua vida. Então, daí a gente já consegue compreender que esse sistema de amor ele é essencial para o nosso desenvolvimento cerebral, emocional e físico. Nós temos, na verdade, né, vou falar de uma maneira bem simplificada para que eu consiga abranger o máximo possível de assuntos hoje. Nós temos 3 cérebros. Nós temos o cérebro mais primitivo, chamado cérebro reptiliano. Nós temos o cérebro límbico, que é o cérebro emocional. E a gente tem essa parte maior, né, em cinza, que é o neocórtex, que é a área mais elaborada do nosso cérebro. A primeira área reptiliana a gente compartilha com todos os seres da Terra. O cérebro límbico a gente compartilha com todos os mamíferos. E esse neocórtex, ele é específico da espécie humana. É uma área, né, mais desenvolvida na espécie humana, em outras espécies ela é menor, mas quanto mais desenvolvida essa área, maior é a capacidade cognitiva. E por que eu estou contando isso? Oi? Desculpa interromper, Pri. Sim. Eu queria te pedir, teve um probleminha técnico e a gente não está vendo os slides. Se você Não puder está fechar e abrir ele novamente. Mas começou a ver primeiro e ele parou? O primeiro, isso é? Mas ele começou pelo menos a passar ou não? Sim, começou só os 2 primeiros, aí eu acho que teve algum depois ele problema parou. aqui, não. Deve ter sido algum Peraí, problema deixa eu aqui, ver aqui como eu faço. Interromper compartilhamento, eu volto. Então, os 2 primeiros parou em qual? Na parte em que eu mostro...
Você vai ter que voltar lá do Eu terceiro volto, slides. eu volto, não tem problema. Peraí, deixa eu pegar aqui. Só me confirmem se vocês estiverem vendo, tá bom? Agora. Tá, janela. Vendo? Priscila, só me dá um feedback para eu saber. Então, você vai ter que pôr ela em modo de apresentação, que assim ele Já não está tá. passando. Ele não tá aparecendo em modo de apresentação agora? Não, Ué, vamos tentar. vamos de novo. Compartilhar. E agora? Ainda não está em apresentação. Deixa eu ver aqui. Às vezes acontece, dá um erro aqui mesmo. Não foi apresentação, Dani. Não? Então, peraí, vamos de novo. Só um momento, deixa eu testar de uma outra forma para ver se vai. Agora. Não? Agora foi, Dani. Obrigada, desculpa te Foi? interromper aí, Tudo viu? bem, tudo bem. Parou nesse, aí se você puder passar para o próximo, Tá, já não eu vou apareceu. retomando, Tá, tá? obrigada, gente. Pode continuar aí. Tá, então eu perguntei para vocês o que que era o amor, né? E o amor é algo a gente tem tantas formas, né, de entender o amor. Como é que a gente consegue aí trabalhar essa questão do amor? A primeira coisa, né, o amor como inspiração para criar. O amor pode ser percebido pela mãe com cuidado e querer bem, às vezes, de um ser que ainda nem nasceu. O amor pode ser um sentimento que mantém uma causa, um propósito, um trabalho. O amor pode ser esse momento de êxtase, de delírio apaixonado, que faz com que a pessoa acredite que a vida passa a ter um sentido. Todas essas são expressões de amor, com certeza. Mas se a gente fosse falar biologicamente por que o ser humano desenvolveu essa capacidade de amar, isso parece um pouco romântico, né? Mas na verdade foi toda uma estratégia cerebral para que o nosso cérebro evoluísse e mantivesse a perpetuação da espécie. Esse sentimento intenso conectaria duas pessoas de uma forma tal que a procriação fosse garantida. Mas, como eu falei agora há pouco, é muito importante que vocês entendam sobre que ótica, né, de quem é que está falando aqui para vocês sobre amor, e da mesma maneira entender que cada um de vocês vai ver tudo que eu vou falar aqui de uma maneira muito própria, porque a forma como você vê, a forma como você compreende, a forma como você processa as informações vai depender muito da sua visão de mundo. A isso a gente dá o nome de lente conceitual. Bom, como já foi falado aí pela Sandra, eu sou uma pessoa apaixonada e a primeira paixão foi sem dúvida sobre o corpo humano, sobre as muitas células que formam o corpo humano, bem como sobre a origem da vida. Dessa maneira, eu me tornei professora e quis passar essa paixão para os meus alunos. Durante 18 anos, eu entrava logo no primeiro ano, né, do curso, mostrando para eles a paixão pelo corpo humano, como tudo é tão perfeito. E também a paixão pelos projetos sociais, por essa maneira também de amar o próximo, né, e de ensinar a eles o amor pelas pessoas, algo que muitas vezes a gente não está habituado a ensinar, né? A gente ensina muito a parte técnica, e eu acho que isso é uma das coisas que mais faz falta hoje. Ensinar o amor era também o meu propósito. Ensinar o amor através das atividades que a gente fazia nos hospitais, através da adaptação aos deficientes, a doação de sangue, de medula óssea. Foram tempos muito carregados de amor. Bom, aqui eu tenho a minha aluna, né, uma ex-aluna, que nesse momento estava como paciente, e nesse momento aqui, estando com ela no hospital, não estava ali a professora, não estava ali a cientista, estava simplesmente uma pessoa que dava amor. Eu amo essa foto porque ela exprime exatamente essa sensação que é universal, né, de dar e receber amor.
Bom, estando num pós-doutorado fora do Brasil, né, e tendo contato com um número muito grande de células tumorais, doentes, distorcidas de muitos pacientes, eu comecei a perceber que, na verdade, eu estava do lado errado do microscópio. Na verdade, não é que eu estava do lado errado, que era a hora de mudar de lado. E dessa maneira eu resolvi começar a viajar e usar um pouco dessa parte, né, de visão, de comportamento humano, em várias culturas, e também, né, trabalhar muito com essa questão da minha espiritualidade, do meu autoconhecimento. Então, é a partir desta visão de uma pessoa que tem, né, esse foco, que eu vou contar essa história para vocês. Aqui está o cérebro, parece um monte de barro retorcido, mas foi com esse cérebro que um dia alguém já amou, que alguém já sofreu, criou imagens, lembranças, e é exatamente um órgão como esse que está aí, agora, nesse instante, captando tudo aquilo que eu estou falando para vocês. A primeira coisa que eu queria mostrar, né, um diagnóstico aqui de imagem, é para vocês perceberem como o amor ele é muito importante, inclusive no nosso desenvolvimento. Aqui vocês estão vendo o cérebro de duas crianças, uma já um pouco mais desenvolvida, é o cérebro maior, de uma criança que recebeu o amor necessário para o seu desenvolvimento, e do lado um cérebro bem menor, mostrando que o próprio desenvolvimento corporal, né, ficou alterado, com essas manchas enegrecidas, mostrando as cicatrizes que a falta de amor gera no cérebro. Então, realmente, ter amor nos primeiros anos de vida faz toda a diferença no nosso desenvolvimento. Uma coisa importante a ser dita é que nós temos 3 cérebros. Não vou entrar em detalhe disso aqui com vocês, mas é importante que vocês saibam que a gente tem o cérebro reptiliano, que é esse cérebro, né, primitivo, que a gente compartilha com todos os seres da Terra, o cérebro límbico, que a gente compartilha com os mamíferos, e o neocórtex, que é o cérebro mais elaborado, né, que está presente aí na espécie humana. Existem formas de amar diferenciadas. Existem pessoas que ainda amam com o cérebro reptiliano, né, e provavelmente foi a forma pré-histórica, né, em que o amor acontecia. Depois a gente tem o cérebro límbico, que é esse que já conta com as emoções, e o neocórtex, que vai acumulando os aprendizados do amor. Então, o que nós vamos fazer aqui agora, né, é trabalhar bem essa parte do aprendizado, certo? O amor em todas as suas formas, seja o amor materno, o amor criativo, o amor romântico, tem sido alvo da curiosidade da ciência. Mas há bem pouco tempo atrás a gente pôde ter um pouco mais de informações sobre isso. Isso se deu principalmente por conta da evolução de todas as formas, né, de visualização do cérebro em funcionamento, seja através da ressonância magnética, que vocês estão vendo aqui, ou mesmo através das cirurgias que são feitas, né, com o cérebro aberto, em que áreas específicas vão sendo estimuladas e a gente vai conseguindo mapear e entender um pouco a maneira como essas áreas interferem nas emoções. Bom, será que a ciência já explica o amor? Aqui eu estou trazendo para vocês uma que foi para mim a primeira cientista, né, que me encantou, Ellen Fisher, que fez um ensaio há alguns anos atrás, há bem pouco tempo, viu, gente? Tudo isso é muito recente, há 10 anos atrás, e ela conseguiu identificar exatamente o ponto da área do amor. Ela fez uma série de experimentos com pessoas apaixonadas e ela conseguiu mapear a localização específica. Essa é uma área do cérebro que contém células que disparam essa química que é visível aí ao longo, né, dos processos de ressonância magnética. Bom, para muita gente já tem essa pergunta, mas espera aí, o cérebro é que ama, não é o amor, não é o coração? Na verdade, gente, para a ciência, nós temos aí o cérebro, as reações químicas como sendo a área específica do amor. O coração, ele tem um papel bem importante, mas isso é uma aula inteira para falar sobre isso, né? O coração, ele também possui neurônios, ele também possui memória, mas, na verdade, a bioquímica do amor está no cérebro. E é exatamente isso que eu quero contar um pouquinho para vocês. Quais são essas substâncias químicas que vão sendo produzidas, ativadas no cérebro quando ele ama? Bom,
A primeira coisa que a gente tem que entender aqui, né, e que fica um pouco nebulosa quando a gente fala cérebro amando, né? Será que é o cérebro amando ou apaixonado? Na verdade, o amor ele tem duas fases. Ele tem a fase da paixão, que é a que eu vou falar bastante hoje, e ela tem a fase do amor, que já é um amor de companheirismo. Então vamos começar pela paixão, porque tudo começa por aí. Aquele momento que ainda não se sabe exatamente por quê, uma determinada pessoa chama a sua atenção. É interessante entender, né, e também não é um assunto que eu vou falar muito sobre ele aqui, que a maneira como você conhece alguém, o momento em que você está, a situação em que você está, muitas vezes interfere bastante nesse clique que a gente chama de paixão. Claro, alguns traços de personalidade ou de aparência que de alguma maneira te chamam a atenção. A partir daí, nós temos a paixão. A paixão ela é rápida, ela é intensa, ela é excitante. Ela vai gerar aí, como vocês estão vendo, né, na imagem, uma série de circuitos cerebrais que vão sendo ativados e que vão disparando muita bioquímica cerebral. Nesse momento, você vai ter aí alguma percepção do amor. Aquele primeiro amor é um amor que não tem registros anteriores. Provavelmente ele tem registro dos amores românticos que ele viu no filme, na novela, na família. Agora, a partir do segundo amor, você já traz registros. E isso muitas vezes pode gerar aí uma ativação de zonas cerebrais antigas, fazendo com que a maneira como essa paixão vai fluir possa ser diferente. Bom, é muito importante que todo mundo aqui entenda, né? Até como uma forma de nivelamento, que nós temos pessoas aqui de várias áreas, que o cérebro é feito de células, chamadas de neurônios. E que esses neurônios, eles são verdadeiras usinas químicas. Eles produzem vários hormônios e neurotransmissores, e nessa hora, como vocês estão vendo aqui, né, um neurônio em cultura, na hora que ele dispara, ele joga essa substância química para outros neurônios, ativando outras vias neurais, e isso tudo vai tendo receptores ao longo do corpo. E, por sua vez, o corpo também vai reagir a todas essas substâncias químicas. Então, isso acontece para tudo, gente. O nosso cérebro está disparando aí informações, a bioquímica produzida cai na corrente sanguínea, e a partir desse momento, essa bioquímica, ela encaixa em receptores de células diversas. Então, isso vai trazendo reações diferentes, que podem mudar, por exemplo, a sua pressão sanguínea, os seus batimentos, a maneira como você está ou não atento a determinado assunto. Então, esse é o ponto importante que todo mundo entenda. São os neurotransmissores produzidos no cérebro que, numa proporção correta, né, vão gerar aí o que a gente chama de paixão. Então, não parece ser muito romântico, né? Mas é realmente uma equação química. A produção de dopamina, fenilitalamina, que é um precursor aí da ocitocina e da vasopressina, e a serotonina, juntas, vão produzir o amor. Como que essas substâncias vão ser produzidas exatamente naquele momento, por aquela pessoa, naquela situação, né? Então, aí fica aí o mistério do amor. Aí cabem aí outras coisas. Mas, quando a gente está com essas substâncias produzidas em grande quantidade, a gente recebe, né, esse banho químico e provavelmente, eu quero agora que todo mundo dê uma parada aqui, se lembre quando ficou apaixonado. E se por acaso isso ativar algum circuito aí com memórias negativas, lembrem-se de alguém apaixonado. Lembrem-se como essa pessoa ficou ou como você mesmo ficou, né? Aquela química intensa no corpo vai gerar uma série de fenômenos. E o primeiro deles, né, é a euforia, a energia. Você começa a fazer muitos projetos de vida. Você quer contar para o mundo inteiro que você está apaixonado, né? Esse ser amado ali, o alvo da sua paixão, ele se destaca no meio da multidão. Você consegue ver o carro da pessoa no estacionamento lotado, né? Aquilo ali passa a brilhar para você. Você sabe exatamente os passos da pessoa chegando, você começa a criar uma série de situações, né? Para poder estar ali no alvo da sua paixão.
E uma outra coisa que acontece, né? Até coloquei aqui uma ilustração, uma foto que eu tirei hoje do Instagram, né, de uma pessoa, porque é isso, a paixão faz com que as pessoas queiram postar fotos, né? Mostra uma das características também da paixão, que é a pessoa ficar continuamente pensando o que fazer para agradar aquela pessoa que é o alvo da paixão. Então, vocês estão vendo aqui um guardanapinho sujo, escrito eu te amo, né? Te amo. E a pessoa que recebeu isso, escreveu e postou no feed lá do Instagram, né? Ainda nem tinha comido e já tinha trabalhado quando descobri que apareceu misteriosamente um brownie vegano no computador da recepção. Namorar, pontinho, 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 é explodir de amor frequentemente. Então, eu gostei muito, né, dessa foto que eu tirei hoje, porque ela mostra exatamente o que é o auge da paixão. É a pessoa estar nesse êxtase, né, nessa euforia. Bom, nós temos uma série de substâncias químicas que inundam o nosso cérebro em situações diferentes. Então, vocês estão vendo aqui a ansiedade, vocês estão vendo aqui a felicidade, a depressão e o amor. As substâncias químicas produzidas em cada uma das emoções é diferente. E aqui só tem 3, né, dessas substâncias, que são 3 substâncias muito importantes. Como eu falei, aquela que tinha um nome esquisito lá é precursora da ocitocina. Então, a dopamina, a serotonina e a ocitocina são 3 substâncias extremamente importantes nos nossos estados emocionais. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que a ocitocina fica em alta no amor. E tanto no amor romântico quanto no amor maternal. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar da ocitocina no parto, né? É a mesma substância que está ali sendo produzida na hora do parto, né? Na hora do aleitamento, né? Quando o bebê está ali sugando o peito da mãe, produz ocitocina. Então, essa vinculação de amor da mãe ali nos primeiros momentos com o bebê tem níveis elevados de uma paixão mesmo cega, né? Então, é exatamente essa substância que faz a vinculação àquele ser, né, que você coloca ali como alvo da sua paixão. A dopamina, por sua vez, também eleva muito, né, a sua produção. E a gente vai ver aqui o que essa dopamina elevada traz no nosso comportamento. E a serotonina, que provavelmente vocês já ouviram falar dela, que é uma substância que gera felicidade, né? Aí é que tá uma coisa que talvez muita gente não saiba. A serotonina, ela fica em baixa, ela diminui no momento da paixão. É uma forma de contrabalancear a química de outras substâncias que estão em alta produção. É importante entender, né, que todo esse sistema do prazer, desse circuito cerebral, fica extremamente hiperativado. Então, é um sistema de recompensa. A dopamina eleva e isso gera uma extrema motivação e energia. Então, a pessoa consegue ficar horas falando no celular, horas num processo, né, aqui de conexão. Ela consegue ficar muito animada, ela acorda cedo, ela consegue fazer o seu trabalho, né? Quando ela consegue focar, porque na maior parte das vezes o pensamento dela está só na pessoa. Mas ela tem uma motivação para acompanhar aquela pessoa, às vezes em situações e atividades que ela nem gosta, mas ela está extremamente anestesiada ali, né? E aquilo traz toda essa motivação. Então, isso muitas vezes é a reclamação, né? Que no início do relacionamento a pessoa ficava horas fazendo determinada coisa com você e depois ela não tem mais paciência. Claro, ela estava ali estimulada sobre uma química muito poderosa cerebral. Bom, a paixão tem um outro lado, e esse outro lado ele precisa ser falado. E é mais especificamente até por isso que eu estou aqui hoje dando essa aula. Eu adoro falar do amor romântico, adoro falar dessa parte gostosa do amor, mas a gente não pode esquecer que essa paixão, esse amor nos primeiros momentos, ele vai apresentando traços de obsessão e compulsão. O que gera isso? A serotonina, como eu falei, ela cai drasticamente. É um processo bioquímico, né? É uma forma do cérebro conseguir manter, imagina quimicamente a produção de tantos neurotransmissores, a serotonina dá uma caída. E no momento que ela cai, a gente começa a ter algumas características no cérebro e no comportamento dessa pessoa.
pensamentos sobre a pessoa, o alvo do seu amor e da sua paixão, não saem da sua mente. Você fica realmente obsessivo. Ideias invasivas começam a aparecer, né? E a pessoa tem que tentar ali cercar todas as possibilidades, muitas vezes fica ali stalkeando o ser amado, vendo com quem ele já conversou, o que ele faz, o que ele não faz. E isso, gente, acontece de uma maneira tão poderosa, né? Porque o ponto em que é ativado a paixão é o mesmo da área do vício químico. Então, tal como a cocaína, né, faz esse processo, o senso de si mesma vai se perdendo. Então, por isso que a paixão pode ter uma linha aí tênue entre esse perigo, né? Principalmente se essa paixão não tiver essa correspondência, muitas vezes. Bom, é isso também que gera na pessoa a vontade de querer ficar cada vez mais perto, de não conseguir, né, manter a distância física dessa pessoa. É o que move a pessoa a pegar um avião e atravessar o oceano para passar um fim de semana com alguém. É o que faz com que a pessoa, muitas vezes, queira estar a cada minuto, 5 minutos que a pessoa tem de intervalo, a pessoa está ali do lado. Então, é mesmo, né, uma área de atuação muito intensa, que é muito semelhante, gente, esse quadro que eu falei aqui para vocês, bioquimicamente, a nível cerebral, é muito semelhante ao que acontece nos transtornos obsessivos compulsivos, certo? E por isso também, né, isso é importante que a gente entenda, que é tão irritante às vezes, né, estar com pessoas apaixonadas, porque a gente consegue, né, vai vendo esse excesso, né, e isso às vezes, principalmente para os pais, né, que começam a não reconhecer os filhos, isso pode ser realmente muito assustador. Bom, uma outra substância que não é um neurotransmissor, mas é um hormônio, que fica extremamente elevado, é o cortisol. Sim, o cortisol é a mesma substância que vocês já devem ter ouvido falar no estresse. Quando a gente está em níveis elevados de estresse, o cortisol fica muito alto. E na paixão, o cortisol também fica muito alto. Então, tudo aquilo que você percebe de efeito corporal do estresse vai acontecer também na paixão. A pessoa fica eufórica, mas ela também fica insegura, ela fica ansiosa, ela entra num estado de hipervigilância, tem dificuldade para dormir, muitas vezes perde a fome, e o cérebro entra naquele processo, né, que o cortisol faz de luta e fuga, aquele medo pavoroso de perder a pessoa, de que ela tem que fazer alguma coisa. Então, muitas vezes é dentro desse estado que a pessoa toma atitudes, né, muito drásticas, dominada por essa substância química. Então, quantas pessoas, né, resolvem se casar, ou morar juntas, ou fugir nesse estado, porque elas entendem que é como se o amor tivesse em ameaça, e que se elas não fizessem algo imediatamente, elas perderiam ali aquela possibilidade. Tantas histórias de amor, né, que a literatura retrata, que trabalham exatamente com essa substância. Então, coração batendo mais rápido, pressão se eleva, sudorese, um medo muito grande de errar. Um medo que começa a bater naquele indivíduo de que qualquer coisa que ele faça errado, ele vai perder ali aquele alvo do amor. Bom, eu não sei vocês, mas eu só de ler isso tudo aqui já comecei a ficar intensamente, né, tensa. Como vocês estão vendo, a paixão é um estado de motivação extrema. Ela gera euforia, ela gera estresse, ela gera obsessão, ela gera compulsão. E por que será que tudo isso, né, foi formado no nosso cérebro? Com certeza foi uma estratégia que a natureza criou para forçar a união, né, de um casal para a reprodução. Então, esse impulso químico de tentar ficar perto e ficar o máximo possível teria como objetivo principal manifestar aí, né, a reprodução, acasalamento em série, até que isso gerasse, né, o fruto aí desse amor. Bom, mas depois desse cansaço todo que a paixão gera, e lembrem, gente, eu estou falando aqui do amor romântico, mas muitas vezes isso também se liga, né, também está ligado a um projeto, a uma ideia. A gente tem visto aí as questões políticas, né, e futebol, tantas pessoas que entram dentro desse processo também, e ficam completamente esvaziadas de si mesmo.
Mas e depois, o que acontece? Depois desse processo todo de paixão, o cérebro, como é que ele fica produzindo tanta química? Bom, isso é inviável ser mantido pelo corpo, né? Porque a energia gasta é imensa. Então, vocês podem imaginar que um cérebro que está produzindo tanta bioquímica, ele vai ter muita dificuldade de produzir, de construir. Então, a bioquímica toda da paixão ela é muito desgastante para o nosso cérebro. Então, o tempo, né, máximo de duração de uma paixão é de 2 anos, às vezes muito menos do que isso. Então, o cérebro precisa de um descanso, ele para de produzir essa bioquímica e aí as mudanças comportamentais começam a acontecer. Aquela pessoa que atravessava a cidade para levar o brownie na hora do almoço para o ser amado, já não lembra mais nem que a pessoa gosta de brownie, nem lembra de ligar. Aquela intensidade, né, de disponibilidade começa a cair. E muitas vezes isso não acontece de maneira sincrônica entre o casal, gerando decepção, né, gerando tristeza. E no momento que essa paixão acaba, né, e esse universo emocional vai sendo modificado, e ele não vai sendo mais conhecido. Então você começa a não reconhecer mais aquele ser que você acreditava, né, ser o amor da sua vida, porque ele muda de comportamento. E ele muda porque é o estado natural do cérebro voltando ali ao seu processo, né, de vida. Então, nesse momento, a gente vai tendo muitas vezes questionamentos das pessoas. Meu Deus, o que eu fiz? Por que eu casei? Por que eu mudei? Por que eu larguei o emprego? Por que eu fiz isso, aquilo outro? Então, é muito importante a gente entender, né, que nesse tempo há sim a possibilidade de grandes atitudes que depois, né, podem ser aí alvo de arrependimento. Então, tentar, durante este tempo, esperar, né, a bioquímica baixar para você conseguir tomar atitudes mais drásticas na sua vida. Bom, e aí a gente parte para uma outra fase. Ou a pessoa se separa, porque ela começa a olhar para o outro e ver que ele não tem nada a ver com ele, com seus projetos, com a sua vida, né, com tudo aquilo que ela acredita, e isso cada vez mais a gente está ficando frequente. Por quê? Porque o nosso cérebro e a nossa mudança interna está acompanhando um pouco da mudança aí, né, de toda a questão tecnológica. Então, quem nós somos hoje já é muito diferente do final do ano. Imagina do ano passado. Então, muitas vezes, né, a gente tem um encontro com o ser ali amado, mas para cada um, né, o desenvolvimento vai acontecer para um lado. Então, nesse momento, ou a pessoa se separa, porque percebe que realmente não há, né, não há nada para ser construído, ou ela vai formar a partir dali um outro tipo de amor, a segunda fase do amor, que é o amor companheiro. É aquele amor que tem menos euforia, né, menos paixão, e vai tender a ter mais intimidade, mais colaboração, mais acordos. E nesse momento, gente, isso acaba sendo um grande desafio, porque para outra pessoa, esse amor, né, agora companheiro, pode não ser satisfatório, pode não ser suficiente, pode interferir muito, né, na maneira de se relacionar. E pode também dar abertura para essa pessoa sentir paixão por outras pessoas. Então, isso também é um tema para outras, né, para outras discussões aqui, o que cada vez mais tem sido visto e percebido, né, por essa área comportamental, como que os relacionamentos abertos, o poliamor tem ganhado aí cada vez mais adeptos com o objetivo de tentar aí trabalhar um pouco, né, com essa equação. Bom, mas a ideia dessa intimidade e colaboração teria também como finalidade o acompanhamento dos filhotes, né? Já que a espécie humana tem filhos que dependem por longos anos dos pais. E muitas vezes isso é o ponto de conexão entre esse casal, que já não tem mais a paixão, mas tem aí um alvo, né? Um objetivo em comum. Bom, o amor nem sempre é uma boa experiência, né? Principalmente quando uma das áreas, uma das pessoas recusa essa paixão, ou mesmo termina essa paixão antes da outra pessoa. E, infelizmente, isso, nesse momento que a gente está vivendo, é explosivo. Infelizmente, né, nesses últimos dias, preparando aqui o meu workshop para vocês, minha aula,
Eu fiz várias publicações tentando trazer um pouco dessa reflexão, saindo dessa ideia do amor romântico, mas trabalhando um pouco dessa ideia, né, de que não é sobre ter algo sério com alguém, mas sim algo saudável. Eu acho que tudo isso que eu expliquei para vocês é algo que precisava ser compreendido pelas pessoas. E, infelizmente, em tempos tão intensos, a bioquímica cerebral já também está desequilibrada, o nível de estresse está altíssimo, então tudo isso fica muito mais explosivo. Eu tive a infeliz notícia, né? Acabei de chegar de viagem e foi um momento muito interessante, porque durante a minha viagem, foi uma viagem também de pesquisa científica, em que, né, entre outras coisas, eu vi e acompanhei, né, um amor diferente, e ao mesmo tempo diferente, porque é um amor entre gêneros, um momento de paixão, assim, avassalador, de uma maneira diferente de ser e de pensar, fiz questão de estar ali observando. Eu chego em casa e fico sabendo tristemente que meu vizinho, que tem menos de 35 anos, se matou um dia antes de eu chegar por conta de um relacionamento que estava chegando ao fim, né, um casamento de 2 anos que eu vi nascer e que eu acompanhei, né, todas essas fases da euforia, da alegria, das festas. Então isso é muito triste, né? A gente está vivendo momentos em que essa rejeição, essa mudança química cerebral pode causar graves consequências. Então, por isso também eu faço questão de explicar isso, né, para que a gente possa estar atento às pessoas à nossa volta, ficar atento aos romances que nós também estamos criando nesse momento de pandemia, né? Porque, como eu falei, esses níveis de serotonina mais baixos podem alterar também até a nossa própria visão sobre o amor. E os términos ficam sempre mais intensos. Bom, como vocês viram, o amor é uma das emoções mais poderosas da Terra, sem dúvida. É por amor, né, que muitas das coisas que nós temos hoje foram criadas. Então, não é um sentimento que possa ser negligenciado. Ele precisa, né, a gente precisa ter essa atenção a toda essa bioquímica cerebral, a maneira como o nosso cérebro vai funcionar, e provavelmente muitos aqui têm o efeito contrário, um medo enorme de amar, de passar por esse turbilhão emocional, né? E de repente ter medo, né? Do que essas emoções, para onde essas emoções vão levar. Eu acredito cada vez mais que ensinar o amor, ensinar as pessoas a se reconectar com essa força poderosa que é o amor, vai ser para nós a nossa salvação nesse momento. A gente tem um mundo para reconstruir, né? E muitas das pessoas, como eu, que sou uma empata, né? Uma outra área que eu gosto também muito de falar, que é um funcionamento cerebral específico, né? Que se conecta muito com o meio, com as outras pessoas. A gente vai precisar usar essa força do amor, essa força poderosa, para transformar o mundo. Mas para isso a gente vai ter que aliar, sim, a ciência, mas também a espiritualidade. Quando eu falo de espiritualidade aqui, eu estou falando não só desse autoconhecimento, né, dessa percepção de nós mesmos, de entrar nesse profundo, né, nessa área profunda do nosso ser, se conectar com coisas maiores, entender que tudo é um aprendizado, e dessa maneira a gente vai conseguir, unindo essas duas forças, transcender esse momento que nós estamos vivendo e tudo aquilo que virá, né? Porque o mundo não é mais o mesmo, e a gente vai precisar muito dessa força amorosa e empática. Bom, para finalizar, gente, é muito importante, né, que a gente traga, né, essa reflexão. E eu quero dizer para vocês que o amor nos desafia de diversas maneiras. O nosso amor próprio, né, o nosso autorreconhecimento, o nosso desapego, são lições duras que o amor nos faz aprender. Mas quando a gente está amando, né, não há outra forma. Se a gente não conseguir aprender dessa maneira, a gente não consegue aprender. Então, enquanto a gente não conseguir aprender todas essas lições que o amor nos traz, né, de desprendimento, de querer o bem do outro, de abrir mão, às vezes, daquilo que é bom para nós, né, para que o outro seja feliz. Tudo isso, para mim, são práticas espirituais de crescimento e desenvolvimento. E enquanto a gente não for aprendendo a perceber quais são os nossos pontos, a gente vai estar sempre atraindo as mesmas situações, mesmo vivendo com pessoas diferentes.
Mas, independente de tudo, não desista de amar, porque o amor não é nunca o problema. A causa do amor, né, a causa da dor não é o amor, e sim a falta do amor. E o amor, para mim, é visto como algo circular, quando o amor é feito, né, como um túnel, uma ponte, como eu falo sempre, quando ele é concentrado, e está sendo, ao meu ver, um dos grandes problemas do amor, as pessoas jogam tudo em alguém. Né? Então, todas as expectativas, toda maneira de manifestação de carinho, de sexualidade, de vida, de projetos, fica tudo para uma pessoa só. E na hora que esse amor romântico termina, o mundo desaba. Então, se isso é uma coisa muito concentrada, isso acaba sendo um problema. Então, a gente tem que aprender a fazer o amor ser circular, ser apaixonado pelo trabalho, ser apaixonado pelos amigos, se conectar às pessoas, se conectar a projetos, se conectar aos animais, à natureza, para quem tem isso, à arte, e dessa maneira o amor ele flui de uma maneira mais suave. E ele retorna para nós, sem dúvida, multiplicado muitas vezes. Bom, meus queridos, eu espero, né, nós vamos passar para as perguntas, mas eu espero que nessa pequena explanação eu tenha conseguido trazer um pouquinho do que é isso, né, do que é o cérebro apaixonado. E como eu sou apaixonada, como sempre, né, para explicar e apresentar tudo isso, esse mês em especial estou me comprometendo. Vocês vão pegar aí o meu contato. Eu estou me comprometendo a fazer publicações, outras aulas, falando um pouco mais sobre esse assunto, que eu acho que é importantíssimo, principalmente, gente, para terapeutas, né, que trabalham com pessoas, que lidam muitas vezes com pessoas nesses desequilíbrios emocionais. É muito importante, gente, cada vez mais, né, que as pessoas que trabalham com pessoas se munam de conhecimento de qualidade. Eu sei que muitas pessoas, né, estão recebendo esse chamado de serem terapeutas e pessoas que não têm nenhuma noção sobre o cérebro, sobre tudo isso que eu estou falando aqui, sobre o corpo humano. E lidar com pessoas, gente, é algo muito, muito sério. Então, que a gente possa também ter esse comprometimento, né, de aprender e também aprender para a gente mesmo, porque afinal de contas, tudo começa por nós, para depois seguir para as outras pessoas. Bom, vou finalizar aqui, vou interromper, como sempre, eu fico aqui falando sozinha, né, e é muito estranho. Espero que vocês estejam aí, que vocês não tenham dormido na minha aula. Ou tem alguém? Ei, Dani, foi uma aula maravilhosa. Que Dani, eu bom. fiquei tão impactada com essa aula, minha filha. Você me falou da taça de vinho, claro que eu fui tomar um vinho. Não tem jeito de assistir uma aula dessa sem um vinho, Olha, não. isso é egoísmo, hein? Isso é egoísmo. Gente, vamos celebrar o amor, viver a paixão de Sim. celebrar o amor, não, Dani? Muito Boa. bom. Gente, enquanto vocês vão colocando aí as perguntas, gente, não vai embora não, que a Dani nós temos uma surpresa maravilhosa para vocês no final. Aguardem um pouquinho. Então, gente, enquanto vocês vão colocando as perguntas aí e vocês aguardam a nossa surpresa especial, eu vou falar para vocês que Eu vou recuperando a voz enquanto isso, então vão digitando aí. isso, gente, vão digitando, a Dani vai respirando fundo, Dani, vamos fazer, Isso. trocar aqui um pouquinho para você descansar. Então, gente, no nosso canal aqui da Conectar, vocês que estão vindo pela primeira vez, a gente tem esse canal aqui que é aberto, esse canal é nosso, tá? É um canal de puro amor. Então, nesse canal tem muitas aulas gravadas, inclusive da doutora Daniela, gente. Então, não percam a oportunidade de assistir. São temas variados que vão ajudar muito nesse processo nosso aí de autoconhecimento, tá? E para acompanhar a nossa programação, inscreve no nosso canal no YouTube e ativa os lembretes que todo dia que tiver aula, vocês estarão sendo avisados, tá? A nossa agenda de aulas para junho, 21 de junho, próxima segunda-feira, a gente vai dar continuidade nesse assunto da doutora Daniela de uma outra forma, à luz das constelações familiares. Então, nós vamos ter a Magali Martins Caixeta falando como criar e manter relacionamentos saudáveis em nossas vidas. Então, é um tema super interessante. 28 de junho, nós vamos fechar, gente, trazendo o oráculo do Mahalila. No dia eu vou explicar para vocês. Esse oráculo a gente vai abrir, a gente vai entender um pouco o que esse oráculo, que tem 3.000 anos, vai trazer para a gente como que estão os relacionamentos em tempos desafiadores.
Esse oráculo vai ser uma aula junto comigo e o Flávio Cristo. Então, todo mundo que estiver assistindo vai estar nessa egrégora e o que a gente fazer lá, o caminho do Mahalila, vai servir para todo mundo, tá? Vocês são nossos convidados especiais nessas aulas. Gente, curso, nós temos um curso muito bom, 18, 19 e 20 de junho, é também com a médica. Esse curso é uma viagem pelos chakras e os 7 pecados capitais, com a doutora Celia Ovelac. Vai estar aí nas nossas redes sociais, no Instagram, para todo mundo que precisar de informações, é só pegar lá. E 23 de junho nós temos Constelação Familiar, vocês também são convidados para poder assistir, tá? E o que a gente pede de forma de agradecer essa aula maravilhosa da doutora Daniele, gente, eu fiquei aqui emocionada, eu já vivi paixão, amor, já vivi foi tudo isso aqui, e estou aqui viva, os meus 56 anos, plena, e se vier mais uma paixão, e se vier mais um amor, eu estou pronta para viver. É só vivendo, gente, a gente tem que experienciar, não tem jeito, tá? O que a gente pede é que, por favor, acompanhe a gente nas redes sociais. Nós temos uma comunidade no Telegram que chama Conectar Cura Através do Amor. Quem tiver Instagram, acompanha a gente. E é isto. E agora nós estamos prontos para as perguntas e para a surpresa. Então, vamos ver as perguntas aqui, Dani. Sim. Vamos ver, eu vi que alguém perguntou aqui. Olha lá, o amor pode ser entendido racionalmente ou apenas sentido emocionalmente? Dani, como é que é esse negócio aí, Dani? Pois é, o que eu falei, né, sobre os cérebros, depende de qual cérebro você está usando. Se você estiver usando o cérebro cortical, você está nesse processo analítico, né, racional. Agora, se você está no cérebro límbico, é esse emocional, é esse que não está vendo razão. E se você está no cérebro reptiliano, aí ainda é pior, é esse amor, né? Aquele amor bandido, né? Aquele amor de tapas e beijos, é aquele amor que está ligado mais a essas reações mais reptilianas. Então, vai depender do estado, né? Eu pelo menos gosto de pensar assim, vai depender do estado de consciência que cada um está. E eu acredito muito que o amor se aprende, foi isso que a Sandra falou, né? Quem está aí escutou a aula, e eu peço desculpas por ter sido um pouco acelerada, mas precisava ser, porque eu não queria deixar de trazer todas as informações. A gente vai aprendendo, né? Então a gente vai sentindo no corpo, vai sentindo, vai trazendo aprendizados, e a gente vai buscando um amor cada vez mais, né? Não racional, mas um amor que trabalha com esse cortical, esse amor que faz avaliações, né? Porque a gente já consegue a perceber que muitas vezes aquela paixão que você quer só dar vazão a ela, depois de um ano, depois de alguns meses, vai trazer uma impossibilidade desse amor acontecer, por uma série de questões, né? Então vai depender aí da maneira. Claro que cada um vai ter a sua visão, vai ter a sua forma de perceber isso, mas a gente vivencia o amor, eu acredito que com os 3 cérebros ao mesmo tempo, e a nossa tendência tem que ir para um amor bom, né? Um amor que faz bem a você e ao outro. Tem uma pergunta aqui da Adriana Vilaça. Qual a explicação, Dani, para a depressão pós-parto? Pessoal, é muito importante entender que o nosso cérebro, ele é, né, como eu falei, uma usina química. Então, não vamos nem para a depressão pós-parto, vamos antes disso. As mulheres, né, são seres cíclicos e passam pela TPM todos os meses. As pessoas percebem, as mulheres conseguem perceber, eu fiz até uma postagem disso, né, agora na pandemia tudo isso ficou ainda mais intenso. Como que a gente entra num processo de depressão, mesmo durante a TPM? A gente começa a ver o mundo muito pior, a gente começa a ficar muito triste. No caso, né, da depressão pós-parto, é uma bioquímica muito intensa que precisa ser modificada ali e produzida. Outra coisa que eu não falei na aula, né, porque isso é uma coisa mais detalhada, cada um de nós tem receptores para essas substâncias químicas de uma maneira variada. Então, alguns têm mais dificuldade de captar essa conexão ali, né, do neurotransmissor para gerar ali aquela reação. Outros produzem menos desses neurotransmissores. Então, o cérebro, durante a gravidez, ele passa por muitas e muitas alterações, ele leva um tempo para voltar a produzir essa bioquímica.
E durante esse tempo de depressão, né, a gente tem a serotonina em níveis muito baixos, e isso muitas vezes leva a esse processo de depressão. Então, o organismo vai se reequilibrando e é um tempo que também precisa ser cercado de carinho, de cuidado, né, por quem está próximo. E entender sempre, gente, o que eu gosto muito de dizer é, entenda, é um processo em andamento. Eu gosto muito de pensar assim. Aqueles momentos em que, por exemplo, né, na TPM, você está vendo que o mundo está péssimo, você quer... Aí você começa a ver as notícias, e aí começa a achar que nada tem jeito, aí você fala, não, peraí, né? É um processo em andamento. Daqui a alguns dias a minha bioquímica cerebral muda e eu vou ver as coisas de uma maneira diferente. A mesma coisa acontece com a depressão pós-parto, que precisa de acompanhamento. Eu tenho uma grande amiga médica, né, que me contou depois de eu nem sabia disso, que durante essa depressão pós-parto que ela estava vivendo, ela escutava, né, os meus áudios, meus vídeos, as minhas lives, e a voz de pessoas traziam ela para a consciência de quem ela era, né? E ela trazia isso, é um processo em andamento. Então, isso precisa ser entendido. Sabe por quê, gente? Porque nós estamos numa sociedade. Primeiro, não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o segundo país com maior venda e consumo de antidepressivos do mundo. Então, a gente está numa sociedade que não admite a dor, não admite esse processo, né, de não estar bem. Então, a gente tem que entender que as emoções, elas nos trazem aprendizados, né? Depois de uma grande paixão, você foi rejeitado, ou teve que rejeitar alguém, teve que terminar aqueles sonhos, aqueles projetos, vai vir um momento de baixa. E esse momento de baixa, gente, é essencial, porque é a hora que a gente tem a oportunidade de consolidar aprendizados. Claro que isso não vai acontecer sozinho, né? Vai acontecer através de um acompanhamento. Porque na euforia, na paixão, na empolgação, ninguém fica pensando, o que é a vida, como é a vida. Não, ninguém quer aprender nada. Né? Na paixão, a gente quer curtir. Então, é nos momentos de baixa que a gente tem a oportunidade de rever a vida, né? Então, isso também é bem importante. Ô, Dilma, está vindo pergunta aqui até pelo celular, minha filha. Tem uma pessoa perguntando como fazer para perder o medo de amar, como quebrar essas barreiras do medo. Pois como arriscar. Exatamente, né? Essa mentoria que eu vou fazer, uma das coisas que me motivou a fazer é isso. Por quê? Porque principalmente, se essa pessoa que fez a pergunta é uma pessoa empática, e o que é uma pessoa empática? É uma pessoa que tem muitos neurônios espelho, e ela acaba refletindo muito, né? Ela sente de uma maneira muito intensa o amor. O empático, ele acaba tendo essas duas reações. Ou ele ama de uma maneira muito fusional, ou ele fica apavorado em amar e ele se recolhe, né? E ele bloqueia essa estrutura do amor. Então, é todo um processo. Eu acredito que quando a gente aprende sobre algo, a gente já está abrindo uma porta, né? Da gente compreender que isso é um funcionamento, que isso não é uma coisa que acontece só comigo, que isso é um processo biológico, é um processo de construção. Então, eu acredito dessa maneira. Eu acho que a gente tem que fazer esse desbloqueio do amor. Porque o amor, como eu falei, é uma energia muito poderosa, né? E a gente precisa... O que a gente está vivendo no mundo é pela falta do amor, né? E muitas pessoas estão retendo o amor. Elas erguem barreiras tão altas para se proteger que elas se protegem também do amor. Bacana, Dani. O cérebro não entende os términos, quer sempre se manter no êxito, visto o que falou sobre se tornar obsessivo? Como é que é isso, Dani? Não, na verdade é o contrário, né? Quando a gente está em êxtase, a baixa, é uma reação adversa, digamos assim. É aquilo, a química cerebral, ela tem um preço a pagar, e o preço é essa baixa de serotonina. E na hora que essa serotonina baixa, a gente fica com muito medo de perder, né? Então, nesse medo da perda, você começa a ter uma reação obsessiva por aquela pessoa. Você não quer deixar... Vou colocar aqui, né? Tirando até do amor romântico, vamos colocar aqui no amor maternal. É aquela hora que a mãe, né, com o bebê ali recém-nascido, ela começa a entrar num nível de obsessão, né? Às vezes que ninguém pode tocar no bebê, que só ela pode ficar perto, e ela sai, ela tem medo que alguma coisa aconteça, ela levanta durante a noite para ver se o bebê está respirando. Então, é um processo obsessivo por medo da perda, né? Então, não é que ele não entende o término é quando
muitas vezes essa bioquímica para de ser produzida e você não sente mais aquela paixão pelo outro. E aí vem, né, o dilema, o que fazer? Eu comunico a essa pessoa e me abro para um novo relacionamento, já que eu não estou vendo que tem alguma coisa a ver mais com essa pessoa, ou eu me mantenho dentro desse relacionamento, que isso é um tópico importante também, né? Porque muitas vezes as pessoas acabam se sentindo na obrigação de se manter no relacionamento em que elas não estão felizes mais. Então, é mais ou menos por aí, é entender, né, que essa bioquímica ela vai ser variável no casal. Né? Nem todo o casal não vai estar na mesma sintonia. Às vezes um está super amando, o outro já se desconectou. Certo? Então, pergunta interessante. Dani, como varia a bioquímica do cérebro nos 3 tipos clássicos de amor? Eros, filia e ágape. Olha que bacana, Paulo Augusto. São estudos bem profundos, sabe? Esse amor, esse primeiro amor, que é o amor romântico, ele traz aí toda uma idealização também, né? Ele trabalha aí com a parte da sexualidade, que também vai produzir uma bioquímica específica. O amor maternal é um outro estudo, a gente vê também em áreas cerebrais, mas tem algumas coisas que são parecidas. Por exemplo, o lobo frontal, ele fica completamente bloqueado no amor, tanto no amor eros, no amor romântico, né? Como nesse amor maternal, esse amor filia, em que muitas vezes os pais não conseguem enxergar, literalmente, né, o filho. O filho faz coisas erradas, o filho não quer nada, e os pais não conseguem ver, eles não conseguem ver essa maldade, digamos assim. Isso acontece também no amor romântico, né? O amor romântico, às vezes, todo mundo em volta vê que aquela pessoa não é boa, não é legal, está usando a outra, mas o lobo frontal fica completamente bloqueado e a pessoa não consegue ter essa visualização. A diferença, eu acredito, né, que ela está também muito ligada a uma construção social ligada também à cultura, né? Porque em algumas culturas você vai tendo essa variação muito grande. E esse amor ágape seria aí o que é a segunda fase do amor, né? Esse amor que muitas vezes abre mão de si mesmo para poder ver o outro feliz. É a hora que muitas vezes a pessoa se separa da outra. Tem um filme que me lembrei aqui agora, que não é o caso, mas trabalha um pouco disso, né? De como é que acontece nas culturas diferentes. Esse filme chama O Casamento de Ali. Não sei se ele ainda está aí no Netflix, que mostra, né, a cultura árabe, em que se pode ter vários casamentos. Então, é um casamento já de 20 anos, em que já não se tem nenhuma paixão, né? E o homem resolve se casar com a segunda esposa. E a primeira esposa é a pessoa que tem que não só preparar o casamento, montar a cama de casal para o segundo casamento e ver toda aquela paixão do marido por uma nova esposa. E como aquilo é doído, né, para a primeira esposa, visualizar esse amor, né, numa outra fase. Então é muito interessante a gente perceber isso, né, que esse amor do cuidado pela primeira esposa existe um compartilhar, mas a paixão já não é para ela, a paixão é para outra. E isso traz muitas vezes uma dor muito grande, né? Principalmente se não é elaborado da maneira correta. Espero ter respondido, pelo menos dentro do meu ponto de vista. É aquele amor que você deixa o outro livre para caminhar. Exato. Eu te amo tanto que eu quero que você seja feliz. É bem exatamente, difícil. Até chegar aí, Dani, nós temos um bocado de curso para fazer. É o nível de consciência, né? É de novo o que eu falei, né? É o aprendizado do desapego. Eu acho que o amor ele traz muito isso, né? O aprendizado. Olha, outra pergunta da Marina Dobson aqui, ó. Podemos pensar e sentir com o coração ao invés do cérebro? Existe essa possibilidade? Isso é interessante, Marina, porque o coração, ele tem aí neurônios, ele tem uma possibilidade de produção de campo magnético, que a gente chama, mas quando a gente fala em pensar em amar com o coração, na verdade o que a gente está querendo dizer é amar com esse cérebro cortical, que é mais bondoso, que é mais amoroso, e que esse sim consegue se conectar com o coração. Eu acredito sempre que o grande segredo da vida, e é o que eu ensino muito para o meu mentorado, é conseguir fazer esse alinhamento, coração e cérebro, né? O coração, ele traz essa benevolência que a gente aprendeu a escutar, né? A falar. E o coração, ele é muito sábio, ele é muito calmo. A prática que eu quero fazer com vocês hoje ainda, vamos ver se a gente consegue, mostra um pouco disso. A mente é barulhenta. A mente, ela muitas vezes é enganosa, porque ela vem através de uma construção, ela tem o ego,
né? O ego que não quer ser abandonado, o ego que quer se vingar. Então, não é simplesmente a bioquímica cerebral, ela não acontece só com o amor, ela acontece com tudo que está em volta, né? Então, o coração, ele tem essa pureza, essa serenidade. Então, todas as vezes que for importante a gente parar, né, e escutar o coração nesse sentido, ver o quanto que o coração, né, tá em silêncio ali, tá amoroso ali. Ô, Dani, eu vou colocar mais um comentário aqui. Tem vários comentários, as pessoas estão se maravilhadas, não gostaram demais da Fico aula. Um feliz, comentário fico muito bom aqui feliz. da Luciana, trouxe uma contribuição boa, mas não dá para colocar tudo. Eu vou colocar mais um comentário e mais uma pergunta, e a gente vai se preparar para o nosso bônus aqui. E claro, né, Dani, que você já pode começar a preparar o seu curso aí do Sim, cérebro, mente, coração, que nós precisamos prometo. entender isso para caminhar nessa vida aqui, não tem jeito não. Sim, acredito. Você se prepare. Vou colocar aqui, eu gostei muito desse comentário da Shirley. Ah, não, peraí, quero esse aqui não, peraí, depois esse também é interessante, mas é esse aqui da Shirley, ó. Estou querendo muito sentir isso novamente. É maravilhosa a sensação. Estou tanto tempo só por causa da pandemia que às vezes acho que não vou nem sentir mais. Pois é. Calma, que é treino. Né, Dani? Quando vier, a gente Isso é sente. biológico, não tem como. Então, ótimo. Agora a última pergunta, Dani. Deixa eu ver aqui, da Ana Maria. Fala-se muito da importância dos sinais. Será que o cérebro consegue perceber, através de sinais, que o outro está se desconectando? Como é que é isso aí, Dani? Eu vou entender que os sinais que você esteja falando, né, é a sua percepção. De novo, nós temos neurônios espelho que captam muito, né? É o que a gente chama de intuição. Isso também está muito ligado à nossa conexão com a gente mesmo. Então, quando a gente tem essa conexão muito boa, a gente percebe no outro mudanças, a gente percebe no outro, né, uma tendência a se desconectar. E aí, muitas vezes, é que vem o desespero, né? É interessante quando eu já estudei e fiz alguns trabalhos sobre isso, as pessoas, às vezes, no desespero de perder, porque estão percebendo que o outro já não está mais apaixonado, começam a fazer coisas que nunca fizeram, né? Pessoas que nunca cozinharam, de repente vão para a cozinha e começam a querer cozinhar tudo que a pessoa gosta, na tentativa de não perder, né? Então, esses términos da paixão, muitas vezes são muito dramáticos, né? São dolorosos, e a gente precisa entender que é um processo. E ao longo do tempo, ao longo da vida, a gente vai passando por isso várias vezes e vai aprendendo. E apesar disso, a gente não deixa de sentir, né? Em cada situação, em cada momento da vida. A última pergunta, Dani, para a gente partir. A Luciana Ribeiro. Você conhece o trabalho da hipnose clínica dentro da perspectiva da neurociência? Caso sim, qual a sua visão sobre essa ferramenta? O que você acha disso? Não conheço sobre da hipnose, né? Mas acredito que todas as vezes que a gente tem que tomar assim, eu tenho um certo receio, Luciana, porque agora a gente está num momento, né, em que muitos nomes estão sendo colocados com o objetivo de dar peso a determinadas ferramentas, né? Então tudo agora é quântico, tudo agora é neurociência, e às vezes você vai ver quem é que está dando esses cursos, são pessoas que não sabem absolutamente nada, né, do cérebro. Então, por isso também que eu tenho me dedicado e tenho feito questão de estar aqui na Conectar, porque eu sei que aqui existem muitos terapeutas, porque um dos meus objetivos é exatamente dar informações de qualidade para quem é terapeuta. Então, a gente tem que tomar só muito cuidado, né, e procurar saber com muita clareza quem está dando isso tudo. E se esses nomes não estão sendo ali colocados só para dar um plus, digamos assim, né, no processo. Não conheço, Luciano. Então, tem que se averiguar aí, porque a neurociência, ela pode estar em tudo, né? Ela pode estar em tudo. Vai depender da maneira como ela está sendo trabalhada, quem é que está usando isso aí. Eu acho que esse é a bola da vez no momento. A gente conseguir separar, né? A gente está na era da informação, então clareza agora é o que a gente mais precisa nesse momento, né? De saber as fontes que a gente busca para trabalhar. Dani, aqui a Marina falou que sua aula está maravilhosa, que precisa de mais live. Eu falei, Marina, agora nós já estamos preparando curso, porque esse negócio de live é muito pouco tempo, nós já estamos aqui quase 1 hora e meia e Pois não é, esgotamos peço nada. desculpas.
Gente, só uma coisa, eu não coloquei meu último slide na correria aqui, lá tem os meus contatos. A Eu Priscila colocou aqui. tenho me esforçado, prometo que vou me esforçar muito para deixar lá, fazer algumas lives, deixar gravado lá no meu Instagram, porque aí, a hora que quiser, vocês vão lá e assistem, coisas menorzinhas, pedacinhos, porque aí fica mais fácil até para digerir, né? Então, eu vou me comprometer, porque realmente eu acho que é um tema que a gente precisa trabalhar nesse tempo, né? Gente, eu vou comprometer aqui como conectar, pegar essas lives gravadas da Dani e colocar também na conectar. Então, vocês Isso. vão ter esse conhecimento de qualquer forma, né, Dani? E Sim. depois os cursos, claro. Aqui a última pergunta é da Daniele Pianetti. Após 26 anos de casada, tenho a impressão de que me apaixonei e amei meu marido várias vezes. Olha que pergunta boa. É possível isso, Sim, Dani? claro. Eu fiz uma publicação, né, que falava a respeito do nascer e o pôr do sol. Eu estava num lugar muito bonito agora, e o nascer do sol e o pôr do sol eram muito poderosos. E eu fiz essa analogia, que quando a gente vê casamentos muito longos, a gente às vezes tem a ideia de que foi uma única coisa, né? Foi uma linha. E na verdade, não, tudo tem ciclos. E mesmo dentro de um casamento, muitas vezes você tem términos e tem recomeços. Você tem um novo apaixonamento, você termina aquela fase e uma nova fase nasce, né? E essa paixão, isso é algo, né, que nos estudos são poucas as pessoas que têm essa capacidade, têm essa habilidade, e a gente entra com toda a parte espiritual também do processo, mas com certeza, tudo são ciclos, e a gente tem que aprender a finalizar ciclos para recomeçar novos ciclos. Isso é uma habilidade. Ah, isso mesmo. A Daniela falou que é realmente assim que ela se sente. Eu também acho que isso. E um relacionamento que eu falo muito dos meus clientes, Dani, que às vezes você precisa renovar aquilo ali, né? Peraí, nós Sim. estamos aí 30, 40 anos, vamos dar uma, ou 2, 3 anos, sei lá, vamos dar uma renovada nisso, vamos renovar esses votos, vamos ver o que, que a gente quer, como é que a gente quer esse relacionamento. Então é isso. Então, ó, todo mundo quer o curso da Dani, Luciana, Vanessa, a Marina. É isso, Dani, vamos preparar um curso. Então, Vocês agora, vão me Dani, a motivar última para isso, pergunta prometo. que vai ser minha, para vocês ajudarem. Porque, Sim. Dani, quando a gente apaixona ou quando a gente está amando, a gente sabe tudo isso aí que acontece com o cérebro. E a gente sabe que é um perigo às vezes, né, Dani? Sim. Eu, por exemplo, sou uma pessoa entusiasmada. Quando eu apaixono, eu tenho que É ter cuidado. Eu empática. apaixono é pelo projeto, por qualquer coisa, Exato, é é pelo empatia. outro. É isso. Como que a gente faz, Dani, quando a gente estiver aí nesse auge dessa paixão? Nossa, conheci alguém. Eu sempre coloco para rezar, minha filha. Eu falo, Deus, me ajuda aqui nessa situação. Exato. Isso é unir a ciência com a espiritualidade, né? É a gente buscar, muitas vezes, força em algo que está fora de nós. E não vou dizer só na paixão, não, no término também, né? Em que a pessoa está ali Sim, naquele processo de muita dor e fala: olha, eu não estou dando conta, está muito difícil. E aí é a hora que a gente se conecta, cada um com a sua fé, com a sua maneira, e pede ajuda, né? E pede: olha, me ajuda aqui, porque está difícil, não estou conseguindo, né? Está muito intenso. Então, por isso que cada vez mais eu falo que a união da ciência com a espiritualidade é o que vai fazer a gente transcender esse momento. Nós estamos vivendo momentos tão difíceis que, se fosse só pela ciência, a gente não estaria dando conta, né? Então, a sim. meditação, ela é fundamental, as muitas práticas, a gente nunca teve tantas práticas disponíveis, mas é ter esse tempo de trabalho. E sabe, Sandro, o que eu percebo muito, e principalmente eu que muitas vezes atendo pessoas de um público, né, mais jovem, é que as pessoas só buscam o autoconhecimento ou a meditação no momento da dor. Então, o Sim. cérebro, gente, ele aprende, ele é um órgão treinável. Se você já tem essa prática, se você já faz esses trabalhos, fica muito mais fácil no momento da dor você conseguir se conectar. Agora, imagina ter que aprender alguma coisa no momento em que há já toda essa intensidade emocional, né? Então, é o enxoval que nós precisamos fazer, né? De autocuidado para se apaixonar. E é por isso que eu falo, né? Que não seja uma coisa imediata para resolver a minha carência, mas que seja no momento em que eu estou preparado para receber esse amor. E preparado é isso, né? Já ter aí práticas que fazem você lidar com toda essa intensidade emocional de uma maneira diferente. É o que eu te falei, né, Dani, antes aqui que a gente reuniu um pouquinho.
que sempre, nesse tempo que hoje eu sou divorciada, há alguns anos, eu sempre peço a Deus, não para que me dê um homem maravilhoso, mas que Deus me faça me perceber a mulher maravilhosa que eu sou. Porque se eu tenho esse auto-amor por mim, eu não vou buscar, não vou projetar carência no outro. Sim. Né? Aí eu vou estar inteira e completa. Porque esse negócio de alguém para completar a gente, isso eu não não existe. Nada. Eu já me sinto inteira e completa. Eu quero é compartilhar essa inteireza. Sim, não é Sandra, sabe o que eu acho também? Que cada um tem a sua trajetória aqui, né? Sim. E cada um vai precisar ter uma disponibilidade de amor para algo em especial. Então, muitas vezes, algumas pessoas são separadas, digamos assim, para que toda essa inteireza de amor seja direcionada a um projeto, ao outro, a causas mais nobres. E a gente meio que se coloca nesse lugar, né, de ser usado para isso. Então, Sim. Isso também eu acho que é um estado de consciência mais elevado. Alguns vieram nesse mundo para amar bebês, filhos, são mães por natureza. Outros já não, outros já vieram para amar uma causa. O que seria do mundo se a gente não tivesse pessoas apaixonadas por causas que mudaram tudo que nós vivemos hoje? Outras pessoas são apaixonadas, né, pelo companheiro e são pessoas que vão fazer aí uma grande diferença enquanto casal. Então, a gente tem que entender isso, né, e não querer forçar a barra, muitas vezes, para ser igual ao outro. Sim. Né? Então, eu acho que isso também é bem importante. Ô, Dani, eu nunca vi um público tão interativo igual o de hoje, minha filha. Gente, calma que a gente ainda tem algo maravilhoso para dar para vocês. Tem mais 2 perguntas, Dani, e muito interessante, eu vou ter que falar aqui. Deixa eu ver. A Raquel poderia dizer que a faísca do amor começa no cérebro reptiliano, aprofunda mais no cérebro límbico e amadurece no neocórtex. Olha que bacana. Pois é. Devia ser assim. Se a gente pensar a nível de evolução, assim, né? Por exemplo, o homem lá das cavernas, ele era menos evoluído, tinha menos consciência e o amor era bem reptiliano. Depois a gente foi ganhando aí o amor mais afetivo e, no fim, o amor mais cortical. Mas nem sempre as coisas acontecem assim, né? E, às vezes, determinadas pessoas puxam de nós um amor mais reptiliano, né? Aquele amor muito físico, muito posse. E uma outra pessoa já traz para nós, né, esse amor mais cortical. Quem não lembra do famoso, do clássico, né? Como é que chama? Aquele do Dona Flor e seus 2 maridos, que virou inclusive depois, Sim. Né? Ela apaixonada a parte mais reptiliana, mais emocional, e ao mesmo tempo a cortical, que trazia segurança. Então, isso é uma longa história, eu gosto muito de falar disso no meu curso, né? O porquê que muitas vezes, principalmente as mulheres, são julgadas por, de repente, se apaixonar por homens muito mais velhos, ou que têm muito mais dinheiro, né? E a pessoa fala, olha, ela é interesseira. Não, isso são gatilhos mentais que são disparados e que, no fundo, o que ela está buscando é segurança, né? Para os filhotes, que às vezes ela nem vai ter, os filhos que ela nem vai ter, mas automaticamente aquilo gera para ela essa sensação de proteção, né? Então, a gente tem aí variáveis, não é uma linha. Dani, vou fazer a última pergunta para a gente partir para esse bônus que a gente vai ter aqui hoje, de acalmar esse cérebro quando a gente sentir que ele está aí pegando fogo, está muito apaixonado, amando muito. Vamos baixar um pouquinho a bola aí. Então, aqui, ó, a última pergunta já tem até nome para o seu curso. O Paulo Augusto, Sandra e Dani, como seria o curso? Aprendendo a amar? Olha, boa sugestão de nome, sabe? Você sabe que o nome, para mim, é sempre um desafio, né? Porque é um tema tão amplo, né? Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso também e como usar, né? Ou como usar a força do amor, eu acredito, para transformar o mundo. E nesse curso a gente vai entender um pouco disso, né? Aprender a amar, entender as fases do amor, entender o porquê a gente sente atração por algumas situações e não outras, e principalmente entender esse amor de maneira mais circular. Eu acho que a gente precisa, né, falar um pouquinho sobre isso
E é sempre aí, né? Outra coisa que é muito legal, que eu gosto sempre de dar de bônus no meu curso, é falar sobre a diferença do cérebro feminino e masculino, porque eles amam de maneira diferente, né? Eles reagem de maneira diferente. E isso muitas vezes é também a causa de conflito. O cérebro feminino é tão diferente do masculino, gente, que até a proposição, a ideia de medicação, né, para gênero tem sido cogitada, porque realmente é uma bioquímica diferente, é uma visão diferente. Então, vamos embora, vou construir isso aqui com muito carinho, tentando abranger aí o máximo possível de situações de amor aí para vocês. Vai ser maravilhoso. A Vanessa Amaral está falando que imagina ao vivo presencial. E nós vamos tentar fazer isso. Eu e Sandra ao já vivo estamos presencial aqui na sonhando. natureza, Dani. Nós já estávamos sonhando aqui. Você captou. Nós já o que a estamos gente sonhando pensou. com isso, Vanessa. Ao vivo presencial na natureza. Sim. Aguardem, gente. Então, Dani, agora vamos partir aqui para o bônus. Ó, Vamos. tem muitos agradecimentos, muitas pessoas, as pessoas gostaram muito, mas é muita coisa, não dá para colocar aqui. Sim. Então, eu vou Então, sugerir agora, que vocês estejam presentes nas minhas outras lives, porque aí lá eu posso ir respondendo, né, para ir dando vazão às perguntas, porque eu gosto de responder todo mundo. Tem aí o meu contato, fiquem à vontade, né, para que vocês Isso. possam ter as dúvidas esclarecidas, certo? eu vou divulgar as lives da Dani também no Instagram da Conectar. De alguma forma vai chegar até vocês, tá? Vou mandar também via e-mail. Então, aguardem. Então, Dani, como é Vamos lá? que nós podemos fazer agora para acalmar esse cérebro? O que você Ótimo. Nós vamos fazer uma para finalizar? meditação. Nós vamos fazer uma meditação, na verdade, uma respiração. A respiração, gente, ela é fundamental, porque ela dá informações para o cérebro. Dependendo da maneira como a gente respira, o nosso cérebro interpreta o que está acontecendo. Então, se a gente respira muito rápido e curto, o cérebro entende que alguma situação muito grave está acontecendo, porque quando a gente está respirando muito rápido é porque a gente está numa situação tensa. Agora, quando a gente respira lenta e profundamente, principalmente pelo abdômen, né, que é a maneira que os bebês respiram, a gente vai dando a ideia para o nosso cérebro que a gente está no momento de relaxamento. Então, eu vou, né, convidar vocês agora a fazer essa primeira respiração, sempre pelo nariz. Inspirem, encham aí o abdômen. Isso, projeta mesmo, segura o ar e solta devagar pelo nariz, empurrando a parede abdominal. Mais uma vez, agora que vocês aprenderam, inspira, segura e solta devagar. Todas as vezes que vocês precisarem se acalmar, essa é a respiração correta. Agora eu quero que vocês façam isso. Inspirem e puxem o ar como quem está puxando para o cérebro. Segura o ar no cérebro, oxigena ali os neurônios. Solta devagar, passando pelo coração agora. Isso. Mais uma vez, inspira para o cérebro, segura, solta devagar, passando pelo coração. E conforme vocês vão fazendo esse movimento, muito delicadamente, eu quero que vocês tragam para a consciência toda essa maravilhosa máquina que é o corpo humano. São 300 trilhões de células funcionando agora para você de uma maneira perfeita, se renovando. E conforme você vai respirando, você vai agradecendo ao trabalho de cada uma delas. Isso, solta passando pelo coração, fazendo esse alinhamento de cérebro e coração, trazendo para a consciência a beleza da bioquímica, não só do amor, mas da bioquímica da vida. Mais uma vez, vamos trazendo agora toda a gratidão por todas as experiências emocionais de amor que nós tivemos ao longo da vida.
aquele primeiro amor da maternidade, dos nossos avós, que muitas vezes não estão mais entre nós. Quanto amor foi gerado na nossa infância, os nossos cuidadores, professores, que fortaleceram todas as nossas vias neurais, permitiram que o nosso desenvolvimento acontecesse de maneira saudável. Isso, mais uma vez, inspira para o cérebro, fortalecendo todo o conhecimento que ele possa, trazer para nós consciência, que a gente possa agora conectar com o coração, sabendo que é seguro agora amar, que é seguro amar de uma maneira saudável. Mais uma vez, inspira, segura o ar, passa pelo coração. E agora eu quero que vocês se conectem à consciência maior, a consciência do todo, de Deus, como cada um quiser chamar, que traz esse amor incondicional, que ele possa nos ensinar. Assim como Jesus, Buda e tantas pessoas que tiveram também cérebro e coração, nos ensinaram a amar. Vamos inspirar, pedindo, que a gente possa ser sempre orientado para a paciência do amor, para a benevolência do amor. E agora eu quero, gente, que na hora que vocês inspirarem, que isso passe pelo coração e se distribua para as pessoas da Terra. Isso, que a gente possa enviar amor agora para todos os cantos da Terra, para todos os lugares aí que estão carentes de amor. E que esse sentimento volte para nós multiplicado centenas de vezes. Mais uma vez, inspira para o cérebro, trazendo a consciência do que é o amor universal. Inspira, voltando para o coração, espalhando e retornando para você. Isso é o amor circular. Maravilha. Nesse momento eu quero que vocês sintam como a temperatura do corpo se elevou, como a nossa energia se elevou e como nós todos nos conectamos aqui. O nosso cérebro tem essa capacidade, o nosso coração também, de criar um campo magnético, elétrico, magnético, com todas as pessoas que estão presentes e com todas as pessoas que irão assistir essa aula depois. Que a gente possa ser reabastecido de toda essa bioquímica do amor, ativando o hemisfério direito e esquerdo para toda essa enxurrada bioquímica de disposição para a vida, de disposição para o amor, de disposição para nós mesmos. Que a gente possa se acolher, se perdoar pela nossa maneira de amar. A gente fez aquilo que a gente acreditava que era o melhor, com aquilo que a gente tinha naquele momento. Com essa sensação, eu quero que vocês ponham agora a mão no coração e sintam a batida do coração. Percebam que existe uma pessoa aí. Isso, e que nessa noite você possa se acolher, se amar, dar a você todo o amor que você está disposto a dar para alguém. Não tem como a gente se conectar com Deus se a gente não se conecta com a gente mesmo, porque Deus está dentro de nós. Maravilha, dentro dessa conexão poderosa, eu me despeço de vocês nessa noite e que a luz produzida aqui possa chegar a todos os campos mais necessitados da Terra nesse momento. Gratidão a todos vocês. Tenham uma linda e suave noite. Beijos. Gratidão, Dani, pela sua disponibilidade. Gratidão mesmo. E que todos nós, gente, possamos dormir hoje conectados com essa aula linda da Dani, com essa disponibilidade, essa amorosidade dela, preparando o nosso cérebro, sim, para amar.
para estar sempre conectado com o nosso coração. Gratidão a todos vocês que ficaram assistindo a gente aqui até o final. Dani, tem ainda 40 pessoas assistindo. Gratidão, gente. Beijos, beijos. Boa noite. Beijos, boa noite para todos. Hoje nem vai ter música, que estão num poder muito grande aqui.